pessoas dizerem assim, nossa, que interessante, parece que a gente conversa com espírita, parece que todo mundo fala a mesma linguagem. Não é interessante, não. É muito bom, né? Porque seguem os mesmos princípios, seguem a mesma orientação. É claro que a prática difere um pouquinho, cada um vai adequar ao seu ambiente, né? As suas condições de trabalho. Mas existe uma unificação, existe uma única proposta. Então, quando nós, do Centro Espírita, da AME, do CRE, nos reunimos com o pessoal da União Espírita Mineira, da UEM, nós falamos a mesma linguagem, que o objetivo é comum, né? E isso cria também a união. Mas Bezerra de Menezes, tem uma frase do Bezerra que a gente usa até como um slogan do nosso CRE, que é muito interessante. Ele colocou o seguinte, que não há unificação sem união, não há união sem reunião, não há reunião sem fraternidade. Então nós vamos falar ao contrário agora, nós precisamos ser fraternos uns com os outros. É a proposta de Jesus para nós. Mas para nós sermos fraternos, nós precisamos reunir. Como é que eu vou ser fraterno com a Simone, que eu nem conheço, que eu nunca vi? Não tem jeito, tem que reunir. E das reuniões frequentes, aí que eu falei dos grupos menores, das reuniões frequentes, 158. O primeiro centro espírita. Então, a partir daí é que os outros centros espíritas foram surgindo. Então, por quê? Pela necessidade de reunir, para dar continuidade aos estudos, para analisar as comunicações espirituais, porque quando se tem uma reunião mediúnica, normalmente no final se faz uma avaliação, né? Então há uma troca para ensinar alguma coisa. É só impressão. O que a gente faz como palestrante? A gente aviva nas pessoas aquilo que as pessoas já sabem, que já estudam nas obras de Kardec. E podem ter certeza, maior ou menor o centro espírita, todo lugar que a gente vai, a gente aprende alguma coisa. Olha, hoje nós mal entramos aqui, conversando com o senhor Valdir, aqui conversando então sobre música e tal, ele já vai nos enviar, né, uma música de autoria dele espírita. Vocês veem como é que uma coisa puxa a outra? Então, todo local, a maneira como a gente... A importância do centro espírita, gente. A maneira como nós somos acolhidos na casa espírita. Toda casa espírita que nós vamos, maior, menor, simples, mais incrementado, enfim. A maneira que a gente sente como se estivesse na nossa casa. Não é assim? Então, gente, por quê? Porque existe, graças a Deus, no movimento espírita, união e unificação. Existem divergências, existem dificuldades, existem também, porque somos seres humanos. Mas a doutrina espírita, embasada nas obras de Kardec, nós vamos deixando de lado essas bobagens, esses melindres, esses sentimentos, que o fulano me olhou de um jeito, que o ciclano me tratou do outro. Coitado, de repente ele está cheio de problema e nem percebeu o que fez, e você fica ali sofrendo. Sofrimento é seu, né? Então, gente, nós temos que ficar muito atentos a isso. E o centro espírita, então, nos proporciona isso. E o centro espírita, gente, então Kardec, não perdendo o fio da meada aqui, Kardec saía de 2, 3 vezes por ano, ele saía em viagem visitando as casas espíritas, não vigiando, visitando. E visitando, trocando informações. Imagina ele, o papel dele, né, esclarecendo e muito as pessoas, né? Então esse sistema de troca, gente, dentro da própria casa e com outras casas também, é muito importante, né? E o centro espírita, nós temos que entender que ele é muito mais do que uma construção física, que nos serve de sede. Ele é muito mais do que essas paredes que estão aqui. Ele é muito mais do que esse muro
cerca, protegendo a casa. É muito mais que isso, gente. Está muito além de uma construção física. Ele transcende essas paredes. E isso acontece não agora, mas desde o seu planejamento. Olha a responsabilidade nossa como espíritas. Ele está muito além de tudo isso. Ah, porque o centro espírita é maravilhoso, o centro espírita, olha, é enorme, ou o centro espírita é pequenininho, mas é aconchegante, as pessoas falam assim. Mas é muito mais que isso. E sendo muito mais que isso, a nossa responsabilidade como espíritas também é muito grande. Por isso que as pessoas, às vezes, quando elas começam a frequentar a casa espírita, achando que vêm, vão só receber benefício. Ah, eu fui lá, estava com um problema e não resolvi nada. Claro, a cada um segundo suas obras. É tudo uma questão de merecimento e nós temos que trabalhar para conquistar. Né? Então, gente, o centro espírita não é só essa casa que nos acolhe, que a gente chega, que a gente senta e que a gente ouve. Ele é muito mais que isso. Desde a sua preparação. E nós sabemos como espíritas que a nossa própria vida somos espíritos reencarnados. Então nós sempre falamos que nós somos espíritas reencarnados e que para nós reencarnarmos, nós passamos por um planejamento reencarnatório. Então não é à toa que a gente cai de paraquedas aqui não. Houve um planejamento para nós nascermos, né? Assim também, gente, acontece, olha a responsabilidade, assim também acontece com o centro espírita. Existe no plano espiritual um planejamento e uma organização anterior à construção física. Pensem bem, a Flora se propôs a levantar um centro espírita aqui em Eleodoro, já soube hoje, né, que já tinham grupos que se reuniam sem uma sede. Né? Então, gente, não foi à toa que ela, e eu estou falando Flora porque é a que eu conheço, viu, gente? Não sei o nome dos outros. Mas não é à toa que ela e seus companheiros caíram aqui em Eleodoro, nasceram aqui ou vieram para cá, enfim. Não é à toa que surgiu uma proposta de se criar esta casa. Antes disso, houve um planejamento no plano espiritual para se criar esse ambiente e aproximar essas pessoas afins para trabalharem juntas. Então, por isso que eu digo, o centro espírita e suas dimensões espirituais. Então, está muito além do que essa parte física que a gente vê aqui, né? Então, gente, os alicerces espirituais, eles são levantados bem antes, servindo como modelo para a obra aqui no plano terreno. E a gente fala muito também assim, né, nessas conversas da gente, a gente fala muito assim, que o mundo aqui que a gente vive, né, a Terra, é uma cópia mal feita do plano espiritual. A gente sempre fala isso, né? Então, por quê? Porque nós temos, quando nós reencarnamos, nós temos registros no nosso perispírito, né? Que nos fazem ter essas lembranças, assim, que a gente fala que não sabe da onde. Claro que sabe, é só estudar a doutrina, né? Então, gente, é uma cópia. Por exemplo, agora, nós assistimos aí, o ano passado, o Nosso Lar. Lá no Nosso Lar nós não vimos o hospital, nós não vimos a escola, nós não vimos todo aquele trabalho. Então, a gente sai, não digo que a gente sai do nosso lar, quem dera a gente vá para o nosso lar, né? Mas a gente sai de um plano espiritual, vem para o plano terreno. E essas experiências vividas estão registradas no nosso perispírito. Então, o que nós fazemos aqui? Sob a orientação do plano espiritual, nós criamos toda essa ambiência aqui de que necessitamos para dar continuidade ao trabalho. Então, por isso, gente, vocês percebem por que eu falei que o centro espírita é muito mais importante do que a sua estrutura física? Porque foi preparado anteriormente pelo Espírito.
espiritualidade. E nós, como espíritas que somos, e vamos falar isso, porque tem gente que a gente fala assim, ó, eu falo assim, ô Felipe, ele não faz isso não, viu gente? Faz de conta. Qual é a sua religião? Tem gente que responde assim, ó, sou espírita. Sou espírita, né? Agora tem gente que ainda fala dessa forma. Se eu acredito, se eu vivo e se eu me beneficio de tudo que eu aprendo na casa espírita, eu tenho mais a que dizer, eu sou espírita e vou tentar, pelo menos um pouquinho, passar para os outros essas conquistas que eu vou tendo, né? Então, gente, tem dentro desse planejamento que eu falei para vocês, tem um livro do Manuel Filomeno de Miranda, vocês devem conhecer, livro antigo já, Tormentos da Obsessão, em que ele traz uma narrativa muito interessante, explicando exatamente isso, o que nós copiamos ou o que nós intuitivamente trazemos do plano espiritual e implantamos no plano terreno. Ele conta que Eurípides Barçanufo, nós sabemos que vocês já ouviram falar do Eurípides Barçanufo na cidade de Sacramento, né? Em Sacramento, Eurípides reencarnado vem e funda um colégio chamado Allan Kardec. E nessa obra, Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda narra que essa escola, Allan Kardec, que o Eurípides fundou em Sacramento, é exatamente uma cópia de uma escola que ele também, com a ajuda de outros espíritos, fundou no plano espiritual. Né? Então, gente, o que nós fazemos? Nós repetimos ou aprimoramos aquilo que já existe no plano espiritual, né? Então, gente, nesse sentido, o centro espírita deverá ser o quê? Uma casa edificada sobre a rocha. São palavras de Jesus, não são palavras nossas. Uma casa edificada sobre a rocha. Essa deve ser a construção de um centro espírita, né? Mas para isso se materializar, é preciso que essa equipe esteja coesa, que essa equipe esteja unida e que essa equipe, no dia a dia, use os tijolos do amor, né? Não só os tijolos do amor, mas o cimento da perseverança. Isso é muito importante, gente. Construir, de repente, construir esse espaço físico é difícil, né, Flora? Mas não é impossível. Corre aqui, pede ajuda de um, e cata tijolo dali, e vê. Nós temos um companheiro de Ouro Fino, ele é muito engraçado, presidente de uma casa lá, e ele vai construindo. Aí um dia eu perguntei, escuta, como é que você consegue? Olha, eu vejo uma casa sendo desmanchada, eu chego lá e falo assim, vai usar esse vaso sanitário? Não, então me dá, leva. Né? Ele até mostrou a construção lá para nós. Essa porta de ferro vai ser feita o quê? Não, a gente tirou, vai para o outro, leva. Gente, ele construiu um espaço que o dia que eu cheguei, e um banheirinho igualzinho o outro, bonitinho. Eu falei, mas como é que eram dois banheiros, duas peças que eles estavam jogando fora, eu catei e construí 2 banheiros. Quer dizer, é trabalhoso. Nem todo mundo tem a humildade de fazer isso, sair pedindo e catando por aí, ou promovendo.